Olha, as relações entre o do Brasil com o Oriente Médio nos últimos anos, eu caracterizaria como um período de indecisão, né? Houve uma ênfase muito grande, sobretudo no governo Lula, com alguns resquícios ainda no governo Dilma, mas acabou-se, por várias razões, isso acabou diminuindo, tanto por questões nossas, né, uma percepção talvez de não tanta ênfase na política externa por parte do governo Dilma, como as próprias alterações pelas quais o Oriente Médio passou, a chamada, com muitas aspas, Primavera Árabe, né, que se iniciaram no final de 2010 e que tiveram desenvolvimentos diversos, né, mas a região ela foi bastante alterada nesses últimos tempos. Então, eu diria que é um período de indecisão, no sentido de não estar muito claro para onde vai, embora a gente tenha um legado de conexões muito fortes e uma presença importante da Unifil. A gente tem uma presença marítima na Unifil desde 2011 e discute-se se a gente vai aumentar a nossa presença com tropas terrestres também na Unifil. Acho que talvez a maior conexão que a gente tem é um pouco por aí, né? Responderia dessa forma. A gente tem conexões com o Oriente Médio desde a metade do século XIX, temos uma diáspora gigantesca, inclusive o atual presidente da República não é só tanto filho como irmão de pessoas nascidas, né, no Oriente Médio. Houve, né, enfim, dos anos do estabelecimento do Estado de Israel até a década de 70, meio que distância, né, apesar de um papel preponderante né, com Oswaldo Aranha, também tem papel importante na resolução em relação a 247, em relação à Guerra dos Seis Dias. Depois tem uma aproximação muito forte no âmbito do choque do petróleo, que perpassa muitos anos. Então, né, a gestão da Azeredo da Silveira foi um prólogo muito importante de aproximação do Brasil com o Oriente Médio. Depois, por razões tanto do Brasil quanto da região, há um afastamento, né? E a partir de 2003, essa região volta a ter um papel importante, né? Enfim, sobretudo na gestão do ministro Celso Amorim. E aí um ativismo muito grande, abertura de embaixadas, missões comerciais, voos diretos, realmente percebeu-se, né, um campo possível, né, os países do Golfo e os países do Oriente Médio como um todo, né, comprando muitos produtos brasileiros. Quem acompanha a agência de notícias Brasil Árabe, a ANBA, né, é muito interessante perceber, né, essa agenda, esse campo possível. Então, tem um papel importante, inclusive, numa tentativa de diversificar as relações para além, né, do Ocidente, para além da Europa. Então, o Oriente Médio tem um papel importante, temos razões, temos diásporas grandes, mas, em grande medida, nos últimos tempos, por conta das questões internas do Brasil e da própria região, essa região não está sendo tão atendida, digamos assim, quanto merecia, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante, e é por isso que eu e alguns outros colegas, a gente vai organizando o seminário de estudos de Oriente Médio a partir do Brasil, é de fato ter um conhecimento da região, né? A gente vem fazendo nos seminários buscar mostrar que não só o Oriente Médio foi muito importante para a política externa brasileira, como temos acadêmicos muito sérios que moraram na região, dominam os idiomas, vêm publicando e sendo reconhecidos não só na região como no mundo todo. Então, eu acho que uma aproximação dos formuladores de política externa, daqueles que estão tomando decisões no âmbito da defesa e também a academia, né, merece ser, né, melhorado. E a mídia também, né? Eu acho que é uma questão muito importante a forma como a mídia brasileira cobre o Oriente Médio. E melhorou muito, né? Mas em grande medida é ainda a tradução de agências estrangeiras, né? Então eu acho que merece esse sentido, esse esforço que a gente vai tentando fazer de juntar forças para conhecer melhor essa região com um olhar brasileiro para ela. Não incorporar agendas de terceiros, tem que conhecer as agendas dos Estados Unidos, da Europa, entender preconceitos que eles tenham, né? Tomar cuidado para a gente não incorporar isso de maneira acrítica. É uma região problemática, não é dúvida, encantadora, por outro lado, quando você vai além dos preconceitos e do senso comum. Então, o que eu diria, né, não só para a política externa, é uma região que merece, é um campo acadêmico muito interessante, muito importante, que já temos tradição, temos acadêmicos muito sérios, e temos também, agora já tem diplomata que fala árabe, militar que fala árabe, que circulam pela região, que interagem. Eu acho que a grande questão hoje é de juntar forças, né? E ter tanto uma política externa mais efetiva, um trabalho acadêmico mais sério, uma mídia mais cuidadosa, olhando para essa região.
Olha, eu acho que o SEBRE como um think tank, ele pode contribuir talvez dando continuidade ao que a gente vem fazendo nos seminários, né, de Oriente Médio, que é juntar. O SEBRE tem toda uma expertise, sobretudo com diplomatas, né, e com acadêmicos, mas por que não trazer, eu acho que vocês podem ajudar dessa forma, profissionais, a gente tem toda uma expertise de profissionais que exportam para a região, né, enfim, de juntar essas pessoas justamente nesse sentido. Eu sou uma verdadeira defensora dessa união de forças, e o SEBRE pode ajudar muito.